Fala, comprador! Fala, compradora! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui à nossa live. Nós vamos aqui convidar, né, o nosso colega aqui, parceiro de negócio, o Henrique, para falar com a gente, falar um pouquinho com a gente sobre CAPEX. Acho que é um ponto extremamente importante, né? Um item que a gente está trabalhando, tem trabalhado e precisa saber negociar, precisa saber comprar muito bem, pessoal. Fica aqui com a gente, estou vendo aqui que já chegou aqui, temos a Jéssica que está com a gente aqui, Maitê, nos encontramos, né, na 21ª maratona, foi muito legal te encontrar, você fez uma postagem super bacana. Tem mais aqui, quem está aqui? O Glauco está por aqui. Tem uma solicitação do Paulo Pino aqui, vamos ver se eu consigo trazer o Paulo para cá. Deixa eu ver aqui. Quem mais? Quem mais? Opa, Jéssica, boa noite, tudo bem? Estamos chegando aqui o pessoal. Muito bem. Glauco, dá só um toque lá no Henrique. Ele tá mandando uma mensagem aqui no grupo lá, mas acho que o Henrique precisa conectar primeiro aqui na live, né? Para a gente poder entrar aqui com ele aqui. Vamos lá. Boa noite. Quem tá chegando por aqui? A Jéssica deu boa noite. Muito bem, ok. Opa, tem um pessoal aqui, o Paulo está em Guaramirim, Santa Catarina. Pô, legal, Paulo, seja muito bem-vindo. Vamos aqui então chamar aqui o Henrique aqui para participar com a gente. Como é que eu faço isso aqui agora? Vamos lá. Entrou aqui. Boa. Assinou aqui, deixa eu ver como é que eu faço aqui, vamos chamar o Henrique para cá. Vamos lá, Henrique, como é que é isso aqui? Quem mais está chegando aqui? Tem a Remassado que entrou. Deixa eu conectar aqui meu celular aqui, ok, na bateria, senão não vai funcionar. É isso aqui. Agora sim, eu vou aceitar aqui o Henrique. Muito bom, Henrique, entrar ao vivo com o Henrique. Show de bola, Henrique, obrigado. Já chegando por aqui, pode conectar, pode, a hora que você tiver. Opa, agora sim. Boa noite, tudo bom? Tudo bom, Henrique, como é que você está? Tudo jóia? Tá conseguindo me ver bem? Estou te vendo bem sim, cara, tudo na paz aqui. Então tá jóia, então ótimo. Bom falar com você, Renato. Legal, prazer. Um momento bacana, né? Vamos Show. dividir aqui esse conhecimento que a gente está tentando traçar aí, né? A nossa trajetória. Muito bom. É isso mesmo. Bacana. Muito Vamos bom. dar um tempinho para entrar, né? Pode falar, como é que é? Quer dar um tempinho para o pessoal entrar? Isso, exatamente. A gente vai te falar exatamente isso. Vamos dar uns minutinhos aqui, vamos vendo o pessoal que está entrando aqui, dando boa noite aqui. Se você conhece alguém aqui, tem um pessoal que está chegando. Eu estou vendo aqui uma pupila minha, a Dani Versiani. Ela cresceu muito. A Dani, Legal. Ela começou comigo em 2017 na MG Critical Materials. Hoje está liderando uma equipe de grande relevância na MG. Eu vou contar um pouquinho da minha história, né? Como a gente combinou. Uhum. Ela está assistindo a gente aí também, viu? Ela é super competente, viu? É uma estrela para a gente aí depois também buscar, tá? Legal. Excelente. Dani, seja muito bem-vinda, prazer. Eu não tive a oportunidade de conhecer, mas acho que não vão faltar oportunidades aqui. Aí, ó. Tá aí ao vivo, ó. Dani S. Muito bem. Aí, ó. Boa. Legal. Tem uma galera que está chegando por aqui. Vamos só mais uns minutinhos aqui, quando o pessoal conecta. Eu imagino que o pessoal que está em São Paulo, né? Pega um trânsito aí mais apertado. Se bem que não é muito privilégio, não. Você é de Belo Horizonte, né, o Henrique? Eu tô nas minas aqui de minério de ferro, né, ainda. Aqui tá um pouquinho mais frio, e aí? Como é que tá em São Paulo aí, a terra da garoa?
Cara, aqui na verdade, para mim, tá relativamente quente aqui ainda, né? Não deu uma Né? esfriada. Ontem de manhã tava mais geladinho, mas agora no final do dia tava bem agradável aqui, ó, a temperatura, viu? Aqui deu uma esfriadinha, deu uma reduzida da temperatura, um pouquinho de chuva e também deu uma nublada, então cai um pouquinho, né? Temperatura de bulbo úmido, né? Dá uma reduzida e a gente fica um pouquinho mais com frio. Vamos dar até 7h35, vamos ver como é que vai estar aí, mas o pessoal vai entrando também. Essa parte inicial também, né? Minha apresentação não vai pegar muito, mas a gente tem bastante quiz aí para dividir, né? Exatamente. Cara, mas a sua apresentação é a mais importante, né? Ah, então. Esse currículo aí não tem como não se apresentar, né? Não, acho que todo mundo fez a mesma coisa, né? Todo mundo se esforçou. Verdade, é isso aí. Sem dúvida, cara. Boa, muito bem. Ok. Estamos só olhando aqui, tem o pessoal chegando, ainda aqui, tá chegando aqui, ó. Pô, tem aqui, ó. Entrou a Daniela também entrou o Fábio Pazetti, Furlan, olha que legal. Thiago Perelli Castão. Conhece o Thiago? Mandou boa noite aí. Não, prazer, Thiago, te conheci aí. Ainda não. Larival tá aqui, Larival também é um parceiro aqui, o Larival faz toda a nossa parte aqui, viu, o Henrique, de site, cara, de Google Ads, cara, ele é um parceiro especialista nessa parte de social, né, que a gente usa aqui, cara, e conhece tudo de compra, então ajuda muito a fazer essa conexão. Pô, Larival, obrigado, seja bem-vindo aqui. Tem a Elice também que entrou aí, eu acho que Elice Amaral, né? Elice Amaral, tem uma abreviação aí que a gente tenta adivinhar também. A gente não consegue. Boa noite, Elice, bem-vinda, muito bem. Vai ser bacana o bate-papo aí. Legal. Muito bem. Pessoal, olha só, se vocês tiverem perguntas, né? Claro que a gente ainda não começou, mas quando tiverem perguntas, podem colocar aqui. Eu vou lendo aqui, eu vou administrando e vou dividindo aqui com o Henrique, né? Vamos deixar o Henrique, né, mais focado aqui na resposta, eu vou ajudando ele aqui com as perguntas. Então, podem já ir guardando aí, anotando as suas perguntas aí, já a gente abre aqui para a gente conversar. Sim. Né? Na verdade, o Elicelso Amaral. Elicelso Amaral. Isso aí, tá vendo? Isso aí. Legal, Elicelso. Hoje em dia, né, na rede social, essas abreviações, a gente acaba fazendo alguns mistakes aí. Elicelso, bem-vindo, boa noite, prazer ter você aí, viu? Muito bom. Elicelso, põe aí, cara, de onde você é, Elicelso? É só a origem, de onde que você... cidade que é? Tá em São Paulo, você tá mais aí para Minas, aí junto mais próximo do Henrique. Entrou também aqui o Marchiori, também o Marchiori aqui do time da Boratti. Bacana. Boratti forte sempre. Roger, Pará, bacana, hein? Boa, legal. Pará. Colombo. Você é vizinho do meu irmão, pô. Meu irmão que mora aí em Colombo, aí. Pô, você tava lá. A Paty entrou também aí, ó. Boa noite, Paty, obrigado. Marchiori. Marchiori entrou. Muito bem, pessoal, legal. Estamos com uma turma boa aqui. Acho que aí, ó. Podemos começar, Henrique, até respeitando aí os que chegaram aqui no horário. O que você acha? Não, podemos sim. Eu acho que o pessoal vai entrando. GS aí, ó, W Brandão, o pessoal Alex. Agora tá vindo, tá subindo bastante. Bom, pessoal, eu vou me apresentar para vocês um pouquinho aqui. Sou Henrique Pessoa de Novaes, sou especialista em suprimentos, né? Sou gerente e formei em engenharia mecânica no FMG, tá? E acabei estudando também outros idiomas na UFMG também fora do país, né? Inglês e alemão. E passei alguns programas de trainee, Gerdau, né? Depois fui para Mercedes-Benz, fiz um programa global também na Mercedes-Benz, na parte de trainee. Boa noite a todo mundo que está entrando, tá? Não vou poder falar o nome de cada um agora, estou me apresentando, mas depois a gente vai ressaltar cada um.
E fiquei nesse programa por 4 anos, né? Então, formei com 23, 24 anos aí já. E fui galgando, fui me esforçando, né? Até a gente conseguir experiência. E tive a oportunidade de entrar na Vale para trabalhar nos projetos de exploração de minério de ferro, níquel, cobre, né? E ela estava começando a fazer a parte de sócio mundial, de expansão mundial, de globalização. Então, eu tive também uma experiência de 12 anos na Vale, até me tornar nessa... Eu entrei como analista, né, e me tornei especialista na Vale de suprimentos e coordenação. Depois eu tive a oportunidade de mudar para em 2000, então foi 2007, 2008 até 2017 aproximadamente, 18, eu me desloquei para a MG Critical Materials. Ela trabalha com materiais, né, mais nobres, aeroespaciais, e hoje focada muito em lítio, né, na parte de concentração de spodumênio. Spodumênio é a base que você extrai o lítio. Então, fui gerente lá, na época era gerente geral de compras, e suprimentos, e OPEX, CAPEX, tudo. E depois, de forma insistente, como sempre, eu fiquei dedicando a tentar um programa internacional, já que eu tinha essa tendência, e acabei passando um processo seletivo da ArcelorMittal Luxemburgo na sede mundial, saindo da MG direto para Luxemburgo, né? Então eu não tinha passaporte europeu, nada, e conseguindo passar no processo da Korn Ferry, dedicando, estudando, e foram 2 anos, né, fazendo entrevistas em todas as regiões mundiais, e acabei indo para lá. Fiquei 4 anos lá, voltei. Foi uma experiência que eu tive que gerenciar todas as aquisições de CAPEX na América. O nosso budget anual era 5,5 bi dólares, tá? Isso para o mundo inteiro. Para a América era 1,2, 1,5 bi de dólares. Então era desde do Canadá, né, até a Argentina. Então eu também gerenciava todas. Então a parte cultural, a parte de construção local, legislação regional, políticas e aquisição mundial de equipamento era centralizada lá, mas a parte de mão de obra e toda a construção era regional, né? Depois eu voltei e trabalhei na ferrovia da MRS, né, na nova concessão, 17 bilhões de reais, para expandir a ampliação de faturamento, né? Então era um projeto de CAPEX também, né, da MRS. E agora estou na Boston, a Boston Metallurgical Group, é uma empresa que foca em produção de aço e ligas especiais de zero carbono, emissão de zero carbono, que é um foco em ESG, né? Hoje a gente tem a forma de produção de queima de hidrogênio contra Pelotas, né? Que a Arcelor tem em Hamburgo, uma planta dessa piloto, e a Boston, que está fazendo essa transformação com eletrólise, né? É uma descarga elétrica, você tira oxigênio e fica só o metal derretido, tá certo? Então, nesse momento a gente também está querendo um pouco, né, passar o que a gente passou de dificuldades, né, nesse tempo de carreira, e passar facilidade para quem está começando e para quem quer hoje, né, ir do ponto A até o ponto B sem fazer zigue-zague, né? Assim que eu falo, porque eu já fiz muito zigue-zague. E aí eu quero passar aquilo que eu não passei de dificuldade, né? Então são as práticas mais importantes que a gente pode fazer hoje para poder ter sucesso na aquisição, tá? Então um pouco é isso, né? Do geral. Com o currículo desse aqui, dá para ficar uns 3 dias só te apresentando aqui. Ainda bem que eu passei a bola para você aí. Vice-versa. Mas é isso aí. De forma resumida, é isso. A gente tem muito detalhe para poder passar, né? Legal. E eu falo assim, que todo mundo que está ensina também a gente, né? Então, a troca de experiência de qualquer tempo de contribuição, ou tempo de estudo, ou tempo de carreira,
Todo mundo, a gente aprende. Hoje eu estou aprendendo o tempo inteiro também. Então, né, é importantíssimo a gente trocar o conhecimento, tá? Então, isso é muito Então bom. vamos no ponto. Então, o Henrique, vamos lá, Bora. vamos começar a dar um pouco de cara aqui. Aí eu vou começar com uma pergunta que eu acho que é básica aqui, né? Cara, o que é exatamente o tal do CAPEX? E aí acho que é importante o seguinte, cara, CAPEX, CAPEX, né? E por que ele é tão importante para as empresas? E se puder dar um exemplo prático, né, para ilustrar, para a gente poder gravar bem isso aqui. Não, eu vou começar falando primeiro de OPEX, que senão nós vamos entender o CAPEX, e vou colocar no meio também um CAPEX Sustain para ficar legal para a turma aí. Nossa. Seguinte, o OPEX nada mais é do que são os custos operacionais para manter o que a empresa hoje tem de receita. Então, a gente tem hoje os gastos operacionais, todas as despesas operacionais, os custos operacionais que você tem que gastar para a empresa, né, manter o que ela vive hoje, certo? E se a empresa começar a perder produção, certo? Nos níveis operacionais, a gente inclui o investimento de capital que chama CAPEX Sustain. Por quê? Para sustentar a operação que ela tem hoje de receita. Então, existe assim, se um equipamento não tá produzindo mais a capacidade operacional que ele tem, nós vamos ter que comprar esse equipamento de novo, né? Então, para manter, para sustentar essa operação, nós temos o CAPEX Sustain, que é um fizinho dentro, é o primeiro CAPEX que nós temos, né? Que a gente pode dizer assim. Aí, agora a gente tem um CAPEX, que é a parte de investimento de capital. Todo mundo faz investimento, compra uma terra, espera daqui a 10 anos ela ter um retorno, não é isso? É o capital investido. Nós queremos investir em capital para que esse investimento de capital possa aumentar a sua receita, possa dar retorno ao seu investimento. Isso é o conceito de CAPEX. Então, é o Capital Expenditure que você tem hoje, você vai tentar aumentar por planejamento estratégico, por tendência da commodity, para alguma visão da empresa que ela possa aumentar o faturamento, receita e expandir, é o investimento de capital. Então, você está dando um capital, quer dizer, aquele para baixo na setinha financeira, esperando no futuro várias receitas, né, que você vai ter ao longo do final do empreendimento. Mas para chegar lá, a gente vai ter que gastar muita energia em aquisição, gestão, né, e etc. Então, essa é a diferença básica, né? Você está investindo um capital para ter um retorno, certo? Financeiramente falando. Dá um exemplo, então. Dá um exemplo de um OPEX e dá um exemplo de um CAPEX, um CAPEX e um OPEX, como você estava falando aqui, né? Pois é, um OPEX, por exemplo, assim, né? Vamos pegar uma ferrovia, assim, OPEX, locomotiva diesel, você está gastando, né? Está comprando diesel, ela tem que operar naquele diesel, isso, aquilo, né? Beleza, então agora você tem mais demanda, né? E mais entrega para fazer. Então você tem que criar mais ferrovias, você vai ter que comprar muito mais no futuro, né? Mas ferrovias, maquinários, mais locomotivas. Isso você vai, então, aumentar a sua frota, certo? Para poder ter mais receita. Então, uma mineração, por exemplo, hoje ela opera com 100 milhões, né? Aí você tem uma tendência da commodity que você hoje está vendendo crescer, você vai investir, então, numa nova planta do lado, que vai aumentar 30% a sua capacidade de produção. Essa planta vai ter, né, obra civil, montagem, aquisição de equipamentos, etc. Então, ela vai te dar mais receita, né, no futuro com esse investimento que você está fazendo lateral. Então, basicamente é isso, né? Seria esse o conceito que eu colocaria como diferença, né? Expandir, aumentar a receita ou manter receita operacional, né? O CAPEX vai dizer que então, é um investimento que a empresa faz aí, um maquinário, um equipamento, que visa, em algum momento ali, trazer uma receita maior. É um empreendimento que visa trazer uma receita maior. Exatamente. E o OPEX é a manutenção disso. Porque também se não der manutenção, daqui a 2, 3 meses, ou daqui a X tempo, aquele investimento que eu fiz, ele vai por água abaixo, né? Exato. Isso aí. E você tem que manter, porque vai tendo desgaste, né? E tem vida útil também, né? Basicamente é isso aí. Tá.
Legal, show de bola, então. Estamos falando um pouquinho do conceito, falando um pouquinho do que é a relação de CAPEX e OPEX. E aí, assim, aí eu queria entender um pouco, assim, as etapas, né, que empreende aí o CAPEX, né, a culpa do CAPEX, o investimento. Então, assim, quais são as principais etapas que a gente pode estruturar e executar um projeto de CAPEX, né, desde, assim, a sua concepção até a entrega, né? E aí, se você puder compartilhar um passo a passo, claro que simplificado, a gente não vai poder ficar aqui a noite toda, de como você pode, né, entregar e trabalhar com isso. Bom, existe uma certa, assim, a forma do approach de uma implantação de CAPEX, ela tem ela vai sendo, ela vai sendo maturada, ela vai tendo um grau de maturidade, né, em termos de detalhamento, vamos dizer assim. Então, a gente tem hoje uma metodologia, né, que é front-end loading, que é utilizada em grandes empresas, que é o FEL, né, e depois eu vou falar do PMBOK também, que usa templates, etc. Eu falo junto também disso aí. Mas, assim, hoje a gente passa por gates, né? Então, a gente tem o primeiro gate, a parte de engenharia conceitual, da visibilidade do commodity, se o resultado vai dar certo, se passa no resultado financeiro, se está de um trade-off, tudo. Passando desse primeiro gate, que é o FEL 1, né? Aí vai para o FEL 2, né? Que é a engenharia básica. Aí você tem um grau de detalhamento maior, uma maturidade financeira maior, né? Você tem quantidades determinadas, você tem já equipamentos traçados, você tem já quantidade de desmatamento, a parte de movimentação de terra, construção, montagem, um grau de maturidade, vamos dizer assim, em termos de 70% a 80%, 85% de assertividade. E o FEL 3 é engenharia detalhada, que é em torno de 95%. Isso assim, a cada gate, né, você vai vendo se esse projeto é viável. Né? A partir do FEL 3, né, que você tem a certeza que o orçamento bateu, realmente está ligado com as premissas futuras de commodity, com as suas vendas, com o planejamento estratégico da empresa, e se isso realmente vai dar certo, você vai para a implantação, né? Que aí né, tem a parte de aquisição junto e começa a construção, chegada de equipamentos né, e a planta realmente sendo construída e sendo expandida, vamos dizer assim. Então, é o grau de maturidade, que são os 3 passos, né, que você tem, e tem todo um material para seguir, né, que são os templates do PMBOK que você segue, né, a parte de planejamento de suprimentos, né, quais são os pacotes maiores, os players que vão ser envolvidos, quais são as consolidações que você pode fazer, né, nas otimizações das aquisições, o sourcing, onde você vai, que país que você vai, como você vai comprar, quais são os contratos que você vai fazer. Então, tem muito para se falar disso, mas eu resumiria na parte de maturidade de engenharia e passagem de gates para poder chegar na aprovação. Né? Muitos projetos não vão, porque realmente, às vezes, eles tornam-se inviáveis, até na engenharia básica, por alguma decisão da empresa, e outros projetos vão, né, em termos de expansão. Né? Legal. Boa. Eu quero pegar 2 pontos, o Henrique, da tua fala, se me permitir, que você falou sobre a metodologia Strategic Source e você falou de relacionamento com o fornecedor. Vou começar perguntando, porque acho que é uma coisa que é super importante, né, nesse processo de CAPEX e tal, esse relacionamento com fornecedores. Como construir, o Henrique, construir e manter esse relacionamento estratégico, né, porque eu acho que isso é importante com fornecedores em projetos de CAPEX, e quais são os erros mais comuns que o comprador, né, que está comprando, que já tem experiência ou não, pode evitar? O SRM, né, Supplier Relationship Management, é uma carreira que você cria realmente, né? Então precisa de muita relação, muito envolvimento, muita mesa redonda, muito fórum, muita avaliação de performance. É uma construção. Eu digo que são vários casamentos que você faz com vários fornecedores. E a pessoa,
a empresa, você representa a empresa em si, né? Então, é uma ética da empresa e é importante você também transparecer, né? Com o crescimento desse relacionamento, uma credibilidade com o fornecedor. De início, né, é importante ter mesa redonda, aberta, transparência no que for com o mercado. Hoje, a gestão conflituosa e contracorrente, vamos dizer assim, ela não é muito bem-vinda, ela não agrega valor. O que vai agregar valor com o mercado é aquilo, o ganha-ganha, ter a cesta para todos, entender realmente a necessidade do fornecedor, ele entender a sua necessidade, a gente criar uma relação de confiança e respeitando todo o sigilo que ele tem para você e você tem para ele, né, que são empresas, são realmente negócios milionários a serem feitos, mas isso assim, você cria o seu fingerprint com o fornecedor, né? Você, digo, empresa, você profissional, você, sua palavra, você, sua confiança, essa relação, né? Vários cafés, várias conversas, vários congressos, vários contatos, isso vai deixar uma relação muito boa, sabe, com o fornecedor. Agora, não, um ponto eu acho negativo é gerar conflito. Conflito com o fornecedor de forma negativa vai te trazer um resultado negativo. Então, gerar conflito, criar confusões ou relações mais assim, inóspitas com o mercado, isso não vai trazer resultado para a gente, sabe? A teoria do ganha-ganha em conjunto vai te trazer resultado. E assim, talvez alguém queira perguntar alguma coisa para a gente também, né, Renato? Isso está aberto aí. Nós estamos falando aí sem parar também. Mas se alguém quiser perguntar alguma coisa, fica à vontade também, tá? A gente se empolga, né? Quando a gente gosta do assunto, a gente vai embora, né? Pois é, está na veia já tem muito tempo, né? Já 2 décadas já, então a gente já vai empolgando com o tema também. Legal. Legal. Mas basicamente é isso, sabe? A gente tem que estar com as mãos dadas mesmo para poder fazer o empreendimento funcionar, sabe? De forma colaborativa. Sem dúvida. Pessoal, pode colocar as perguntas aqui no comentário. Eu estou acompanhando aqui com o Henrique, né? Você viu que eu estou vendo o Henrique está respondendo aqui, claro que estou prestando atenção, mas olhando aqui, né? Todas as telas aqui que foi colocada aqui para eu poder criar um cenário aqui, mas se tiver pergunta pode colocar, eu vou passando aqui para o Henrique. E o Henrique estava falando de SRM, né? Relacionamento com o fornecedor, de uma categoria que é extremamente estratégica, né? Que compra de CAPEX normalmente são valores monstruosos, né? São valores realmente muito grandes que a gente tem que cuidar. E aí eu queria explorar um pouquinho mais, né? Acho que não precisamos aprofundar muito mais, porque por questão de tempo, mas olhar um pouco mais nesse relacionamento, porque o CAPEX é uma coisa que às vezes eu compro mais espaçado, às vezes não é todo ano que eu faço, né? Às vezes tem um projeto no ano 1, às vezes tem um projeto no ano 2 e tal. Como é que eu mantenho essa relação? Porque às vezes eu tenho projeto esse ano, mas não tenho ano que vem. Como é que você faz isso, você aí, né? Com toda a tua experiência? Então, a digital que você tem, né? Então, se você está hoje em algum lugar e você está hoje em outro lugar e você tem essa digital com o mercado, essa digital é respeitada e ela consegue ser mantida, né? Em empresas ou projetos que você estiver liderando, né? Que não são de forma consecutiva, igual você disse, né? Isso não acontece de forma corriqueira, né? Mas tem empresas que estão sempre expandindo, né? Porque precisam expandir, porque tem vários nichos e então tem uma área específica de aquisição de CAPEX, né? Então, grandes empresas não param, sempre estão fazendo investimentos, né? Uhum. Mas se você está nessa empresa ou foi para outra empresa, tudo, o seu nome, a sua carreira, a sua reputação,
a sua idoneidade, a transparência, isso você conquista, né, durante o seu percurso de trajetória com o mercado fornecedor. E você sabe as pessoas, você sabe os players, você sabe quem são. E tendo ética, boa conduta, tratativas, você sabe que isso vai perdurar, né? Então, isso depende muito do profissional. O profissional que trabalha com investimento de CAPEX, né, que vai ter um retorno para a empresa, expansão, ele vai ser respeitado em qualquer empresa que ele estiver trabalhando por esse fornecedor, né? Então, isso é bacana. A construção ela é pessoal, né? É claro que a empresa é muito importante, mas eu falo que eu trabalhei de empresa gigantesca, empresas menores, e o respeito conquistado e a forma de atuação que eu consigo manter hoje, ela é a mesma, né? Então, por essa conquista, por perdurar esse tipo de tratativa por muitos anos já, sabe? Então, é uma forma de conquista que a gente tem hoje, sabe? E aí um erro que você acha que assim, você pode destacar, assim, que o comprador tem que evitar nessa relação com o fornecedor? Olha, no início, assim, da minha carreira, eu acreditava que bater no fornecedor ou entrar de uma forma muito apelativa ou até com tons de voz ou formas diferentes, isso é um grande erro. Não é isso, né? Tem uma pergunta aí, Renato. Vamos ver aqui. Na verdade, deixa eu ver, a Amanda colocou aqui. Não, na verdade é o Alexandre Maia, né? Uma questão. Sabemos que CAPEX é uma correria devido aos prazos. Vocês acreditam que seja possível aplicar a metodologia Strategic Source, uma parte dela dentro do processo, né, dessa compra de CAPEX? O Ale, vou falar ali porque o Ale trabalhou já comigo aqui, eu conheço o Alexandre Maia já de bons anos aqui. É a próxima pergunta que eu ia fazer, mas excelente que você fez aqui. Então, Henrique, é toda sua aí, cara. O que você acha? Olha, eu estou vendo aqui uma afirmação da Elice, ela bateu com o que eu falei. Sou compradora de um consultor e compro muitas grandes obras de expansão. E hoje vejo que a confiança que você conquista, ela te acompanha em todas as empresas onde vai. Tá vendo? Ela acabou de falar o que eu falei. E realmente é isso mesmo. Parabéns pela postura, continue assim, viu? Acho que Elice... É o Elcio. Ele Celso. Ele Celso. Muito bom. É isso aí. E continua assim, porque não tem como. Onde você estiver, você vai manter e vai conquistar. Continua assim, porque é o que eu consigo fazer. Agora, Strategic Sourcing, ele é muito importante, ele é aplicável, sim, né, em todos os tipos de aquisições, né? Principalmente, assim, em algumas regiões que você precisa fazer alocações, assim, de construtoras regionais. Então, às vezes, é muito mais fácil você, às vezes, implementar, né, fazer uma regionalização, né, de mão de obra e os equipamentos globais, por exemplo. Você compra em países mais baratos, estruturas metálicas mais baratas, você consegue benefícios fiscais, né, que são o recap, reporto, depois nós vamos falar um pouquinho disso, né? Aqueles que têm isenção de PIS, COFINS, ou até dentro do estado, ICMS e etc. Então, está surgindo pergunta, eu estou falando, mas você olha para mim, Renata, que eu... Olhando aqui. A parte de Strategic Sourcing é extremamente aplicável, porque você tem que colocar o vendedor certo, para o pacote certo, ou para a estratégia certa naquilo, né, que você precisa acreditar que vai dar mais resultado, que vai dar mais retorno para você, né, que vai ser mais fácil. Dando resultado. Excelente. Não dando resultado. Paulo Pino, sim. Já participei, viu? Já participei de projeto que não foi para frente, tá? Não passou no gate de 2, do FEL 2, parou. E realmente aí ele foi deixado, esperado até a commodity voltar, né, a uma tendência positiva e dar retorno. Realmente a gente vai até um certo ponto e
e não continua. Então, FEL 2, FEL 3 já tive já insucesso, sim, tá? Realmente, não foi para frente. Agora, o comum, projeto o Henrique, é comum que dá para trás assim, dá ruim, não? Normalmente funciona bem. Tem projeto que você fala? Em projeto. Não, tem projeto que... a maioria dos projetos, né, quando você vai implementar, tem a parte da implantação, a gente espera que não tenha desvio, né, nem de prazo, nem de orçamento, né? Mas aí na implantação acaba que você tem, né? Porque você tem chuva, você tem greves, tem paralisações, aí você tem pleitos, você tem disputas, e aí você tem que pagar certas... você tem aditivos contratuais, então, assim, existe assim, um buffer esperado, vamos dizer assim, de 10, né, 15, 20% de insucesso, sabe, para isso, né, na fase de ação. Então, não sai perfeito, não. Não sai, não. Tem sempre uns remendos, aditivos. Tem. Aqui, ó, tem a Rafa que fala, sou comprador de uma empresa de muitos CAPEX, vende peças muito específicas com marcas muito específicas. Como cria uma boa relação com o fornecedor, mesmo ele sabendo que dependo dele? Aí é o seguinte, faz uma relação de longo prazo com ele. Isso é importante. Se você depende dele, né, para isso, é importante você mostrar que você depende dele, claro, mas fazer uma relação de longo prazo, talvez com desconto progressivo ao longo dos anos. Isso você consegue, né, com volume de aquisição, a cada tempo, reduzir a sua aquisição, o seu valor de compra do seu item, do seu material. Então, quando você depende do fornecedor, não faz uma relação spot. Você tem que fazer uma relação de long term agreement com ele. Essa relação é importantíssima, porque com o tempo, você vai reduzindo, né, aquilo que você vai gastando. Isso é importante, é uma estratégia boa. Boa, legal. Então, resposta aqui do Rafa. Ele fez só um complemento, né, da pergunta lá em cima. Tá respondido aqui. E aí, já que estamos falando dessa parte mais, né, de orçamento, que eu acho que estava falando, né, que dá certo, que não dá certo, que tem aí os aditivos às vezes, né? Eu quero fazer uma pergunta nesse ponto aqui. E claro, se alguém depois tiver mais alguma, pode trazer para cá. Mas, Henrique, assim, como definir, cara, e gerenciar o orçamento de um projeto de CAPEX, né? E quais são as principais fontes de recurso e os cuidados aí exatamente para evitar esses desafios, esses desvios aí que a gente tem? Bom, a parte orçamentária, né, ela é criada, né, no plano de aquisição, né, então no planejamento de suprimentos. Então, existe macro comparações que você faz, aquilo que eu tinha conversado com você, né, concreto, reais por metro cúbico, aí terraplanagem também, né, estrutura metálica, reais por quilo. Então, você vai criando um critério de similaridade, e aí você tem um projeto assim, de um certo volume, você consegue expandir de uma forma que, claro, que não é linear, mas é aproximado. Mas depois, durante, né, a parte de aquisição, você consegue ir refinando com as propostas firmes do mercado o seu orçamento. Então, você vai recebendo proposta, né, inicial, equalizada e final, e isso vai retroalimentando o seu orçamento, e isso vai, inclusive, podendo estourar essa parte, mas o outro lado você está otimizando. Né? Então, aquilo vai fazendo um balanço, né, de forma gráfica no seu empreendimento, que você consegue, talvez, manter o seu orçamento geral, mas alocando, né, aquilo que você está recebendo de proposta realmente no cenário que você tem hoje. Né? Então, essa integração, engenharia padronizada, finanças, né, propostas firmes, hoje é muito importante estar alinhada. Não tem nada melhor hoje do que criar orçamento com proposta firme. Mas como é que você começa um projeto
sem ter engenharia, sem ter engenharia básica, sem ter assertividade. Então, você tem que retroalimentar. Então, você começa com um certo erro, né, que é conceitual, depois você vai na engenharia básica, que é 80% de assertividade, e isso retroalimenta a implantação, né? Você já tem proposta firme, tudo para poder falar, beleza, dá para passar, Felgate, né? Passei para o FEL 3, implantação e pronto. E aí você consegue ter uma assertividade maior, tá? Antes de responder aqui do Lorival, deixa eu pegar um ponto que é importante aqui, Henrique. Pessoal, olha só, o Henrique botou um ponto aqui, aí assim, é importante ter escuta atenta nessa conversa. Olha o que ele falou, que foi até um assunto que foi a semana passada, eu estou fazendo um projeto numa empresa de engenharia, a gente está falando exatamente sobre isso, sobre orçamento, strategic source e tal. E olha só o que ele falou. Olha, a gente vai, quando vai fazer o orçamento, a gente vai olhar o quê? O metro cúbico de terra movimentada, vou trabalhar com processos que eu posso criar em pequenos pontos para que eu possa fazer medições e principalmente ter comparações. Às vezes a gente fica pensando como é que vai medir um serviço, como é que vai fazer um serviço, né, dentro do nosso processo, mesmo se para CAPEX. Olha a dica que ele deu. Precisa transformar isso em hora-homem, ou metro cúbico construído, ou às vezes pela massa daquilo que você está comprando. É a forma que vocês vão conseguir ou ajudar a montar o orçamento, ou vocês começarem a ter dentro da estrutura de vocês um comparativo. Porque, claro, você fala para mim assim, Renato, eu paguei, sei lá, R$5.000 para o cara fazer um movimento aqui e agora eu paguei R$10.000. Como é que eu comparo 5 com 10? Você não vai comparar 5 com 10, você vai comparar o movimento de volume, quantidade de caminhão. É isso que você tem que começar a criar base para vocês começarem a montar a estratégia de vocês. Porque na cabeça assim, ó, quanto custa o metro cúbico de concreto? Quanto custa o quilo de vergalhão? Quanto custa a tonelada de estrutura metálica de galpão? Né? Quanto vai custar um equipamento de britagem? Criar critérios assim, um custa aço R$18 o quilo, equipamento R$45 o quilo, e assim você vai criando critérios, né? Aí, movimentação de terra, né, com empolamento, se essa terra vai empolar, vai aumentar de volume, vai dar mais caminhão ou não, tudo. Isso aí com o tempo, assim, vai sendo criado, você vai tendo na sua cabeça, assim, os gatilhos, né? Quanto custa o aço da China? Pô, $3 o quilo. Lá, né? A entrega aqui já não está valendo mais a pena, né? Está valendo para comprar no Brasil. Já está caro o dólar. Mas é isso aí. Tá? Acho que o Lorival, né? Tá colocando uma pergunta aqui, né? Pensando em CAPEX de empresa pública, né? Empenho e termos aditivos envolvidos em pensar sobre como lidar com o fornecedor e preço, pensando na demora da aprovação dos projetos, né? Olha só, é importante, talvez, né, você colocar uma forma de reajuste nessa proposta desse cara. Se o projeto não for aprovado, se tiver que manter esse preço, o Lorival, tem formas paramétricas de reajustar o preço, sabe? Se ele está fornecendo uma construção, né? Então, a FGV tem uma forma paramétrica bacana para você colocar que vai dando uma inflação para ele, que ele consegue sustentar esse preço, talvez por 90 dias, 120 dias para você. Você reajusta esse preço, né? De todos os fornecedores, né? Aí você tem essa proposta mantida, né? Reajustada, mas se tiver um desequilíbrio econômico, aí tem que repactuar. Aí teve um problema. Aí chega o Trump, manda uma merda de um negócio desse hoje aí, dá um problema lá na China, etc. Aí você tem que repactuar os preços, esse tipo de coisa. Então, pode acontecer, né, na volatilidade do mercado, né? Mas na condições normais de temperatura e pressão, né, eu acho que dá para manter essa forma paramétrica, viu, Lorival? Legal. Legal. Então, forma paramétrica pode ser uma boa opção aí para você esticar um pouco mais, ou eventualmente até você entendendo isso aí, Lorival, eu não sei se funciona bem isso com CAPEX, Henrique, mas às vezes, quando pedir a proposta para o fornecedor, já entender que você precisa ter uma proposta de 90, 120, 150 dias, né? Para vocês começarem a ter. Não sei se faz sentido isso aí, Henrique. Eu acho que eles conseguem manter até 60 dias. Depois fica mais difícil eles manterem assim, sabe? Mas você consegue
depois de 60 dias, você estipular uma forma paramétrica sim, sabe? Já fiz contratos já de opção de compra, né, que tem 12 meses de opção de compra. Então, você compra um equipamento, daqui a 12 meses você pode comprar o mesmo equipamento, né, e ele reajustado. Se você, então, coloca uma forma equilibrada, né, se ele foi importado com índice de dólar ou com inflação de aço, tudo junto, ele consegue manter para você nessa opção de compra com 12 meses. Né? Bacana. É isso aí. E aí, só pegando então, de novo o ponto aqui, né? Quando você vai fazer a forma paramétrica, pessoal, a gente precisa buscar com o fornecedor o cost breakdown, a estrutura de custo. Então, precisa conhecer direitinho esses bastidores, né? Porque só dessa forma a gente vai conseguir garantir que aquilo que ele está dizendo que é dólar, realmente é dólar, se é aço, como influencia, qual é o percentual do aço. Lembrem, né, na estrutura, né, do custo, do cost breakdown, de que imposto, lucro, taxa administrativa tem que estar dentro dessa conta, porque senão o cara engorda, né? Que nem o Lorival colocar ali, ele engorda isso aí, meu amigo, depois você está pagando caro. Isso aí. É isso aí. E tem que garantir depois que ele vai entregar também, né? Então, assim, pode ser fornecedor amador que quer entrar aí como aventureiro e depois não cumprir o empreendimento. Então, você tem que saber também se o preço dele é justo, né? Nós vamos falar depois disso aí, né? Do baseline price. É aquilo que você acredita que é factível, né? Da proposta do fornecedor. Né? Você tem que fazer o seu orçamento e falar se esse preço está fera ou não, para ele realizar o empreendimento, sabe, Renato? Tá bom. Deixa eu emendar uma pergunta aqui. A gente está falando de novo, né, de planejamento, estratégia, estamos falando de CAPEX, do valor disso, né? O Rick, como é que é o papel, né, do planejamento estratégico, da definição do projeto de CAPEX? A gente estava falando um pouco sobre isso, mas eu queria dar uma entrada nesse assunto, né? E como que alinha isso com as compras, com a área de compras, com objetivos aí de médio e longo prazo? Bom, o planejamento estratégico é uma área da empresa que determina a visão e onde a gente quer chegar, né? Então, realmente, são os visionários, vamos dizer assim. São as tendências, são os analistas que vão direcionar. Então, o planejamento estratégico ele vai dizer assim, qual o caminho que a empresa vai seguir, né? Qual rumo e qual ramo, ou onde ela vai investir, o que ela vai fazer, em qual commodity, ou em qual produto, ou etc., o que ela está querendo fazer, né? E isso vai ditar, né, o recurso que ela vai captar, certo? E esse recurso que ela vai captar vai dar o capital expenditure para a gente, né? O investimento de capital. E isso vai ter que estar alinhado passo a passo com a maturidade que eu te falei, né? Muitos empreendimentos podem seguir ou não, mas ele vai dizer qual projeto que você vai fazer, né? O investimento que você vai fazer, em qual link você vai fazer, talvez em outro país, nesse país, ou explorando, né, uma joint venture, e não sabemos como, mas sim, precisa estar alinhado com desde a parte da engenharia, né, de desenvolvimento da empresa, né, que está alinhado com o planejamento estratégico, a parte financeira, a parte de suprimentos e a parte de implantação, né, sem dúvida nenhuma. E linkado um pouquinho no cliente final, que vai ser a operação. Depois que a implantação chegar lá, implantei e vamos embora, tem que estar alinhado com a operação também. Então, eu acredito que o planejamento estratégico da empresa vai dizer isso. A gente tem... qual foi o anúncio agora, há pouco aí? 70 bilhões vale. 42 bilhões de investimentos vão sem cobre. Por quê? A tendência da linha elétrica aí está muito forte, né? Então, você vê que Carajás lá, os 70 bilhões, a maior parte não vai ser minério de ferro, vai ser em cobre, né? Então, 42 bilhões, né, de reais vão ser em cobre. Então, é um planejamento estratégico que estão sendo visto que é uma tendência positiva, né? Então, eu posso dizer, então, que a área de compras precisa colar no planejamento estratégico para ter uma boa visão do que vai ser investido no ano seguinte? Sim. Faz sentido? Tem que estar. Faz sentido totalmente.
A área de compras é o seguinte, a área de compras e a área de vendas, né? A área de compras e a área de vendas, né? Que é onde tem a receita, a área de vendas, e onde gasta o dinheiro, a área de compras, né? Então, se a gente fizer bem os dois, assim, ó, comprar barato e vender caro, aqui a margem, ó, grandinha, dinheiro no bolso, né? Então é isso aí, tem que estar assim, tem que estar bem alinkado e respeitado. Fora, né, a parte de ESG, hoje é importantíssimo, né? A parte de Environment, Sustainability and Governance, que está muito importante, né? Ligado a isso também, né? Nesse ponto. Eu tenho até um comentário também, né? O TCO, Total Cost of Ownership, totalmente tem que estar na conta. A Amanda colocou muito bem, sabe? Você tem que estar fazendo conta, porque é o seguinte: você compra um equipamento barato hoje, vai durar pouco, né? Mas você compra um equipamento caro que vai durar muito tempo e vai te dar a receita operacional por muitos anos. Então, assim, o TCO tem que estar na conta também, né? Não podemos esquecer de falar nisso. Tem tanto tema que às vezes eu até esqueço. Eu agradeço. Obrigado por ter lembrado, viu, Amanda, esse ponto, viu? TCO, ó, golaço, viu? Para equipamento, e isso aí é importantíssimo, tá? Talvez uma grande diferença, tá? Na hora de escolher o valor mais barato ou mais caro. Vou botar só no planejamento estratégico lá, e acho que tem um ponto interessante de novo, né? O ponto que o Henrique colocou, porque às vezes a gente escuta, né? Que fala assim, pô, mas o projeto nasceu, acabou de nascer aqui. Não é verdade, né? Quando você tem um projeto, alguém planejou isso, né? Pelo menos alguns meses atrás, se bobear, um ano atrás. Não, é muito tempo, realmente. Então, assim, a área de compras precisa, né, isso, colar na área de planejamento estratégico, ou se a tua empresa não tiver exatamente com esse nome, ela talvez esteja na área financeira, ou esteja na área orçamentária, em algum lugar. Sim. Alguém plantou uma sementinha, e quando planta essa sementinha, pessoal, a área de compras tem que ir lá e regar e participar, porque não é da noite para o dia. Ninguém acorda e fala assim, Henrique, vamos construir uma fábrica? Não é assim. Falou tudo. Tem uma empresa que chama assim, a área de inteligência de suprimentos, a área de planejamento de suprimentos. Mas é o seguinte, ó, isso aqui, por exemplo, é um book que você vai ter que realizar em 2 anos de aquisição, que foi pensado há 5 anos atrás. Então, essa área de suprimentos aqui, ó, que é a inteligência de suprimentos, o planejamento de suprimentos, ela interfaceou com finanças, planejamento estratégico, e gerou assim, ó, pacotes, gerou valores, gerou prazos, gerou riscos. Então, esse plano de suprimentos que vai ser entregue para a área de suprimentos, né, a área de compras que vai realmente executar, né, que somos nós aqui o caso, né, tem que cumprir o by the book para funcionar, né? E vão ter desvios, porque a gente está tentando chegar no ponto A até o ponto Z do alfabeto, mas até lá tem um monte de zigue-zague. Então, quando começar a sair, você tem que tentar voltar o carro para, né, a pista. E é isso aí. É isso aí, Renato. Tem que estar sempre... A área de compras é importantíssima, é o spend, onde sai o dinheiro da empresa, né? Aí está falando de spend, aí me veio a cabeça aqui, e aí olhando tudo isso, né? Eu acho que tem risco, né? E aí provavelmente não tem, né? Claro que tem risco, né? Mas quais são aí você consegue mapear os principais riscos em projetos de CAPEX, e como eventualmente pode mitigar isso durante o processo, né, de negociação, seja lá o strategic source, seja sócio, seja o processo que a área de compras faz? Nós temos risco de não ter proposta. Então, assim, talvez não são todas as empresas, né? Grandes empresas hoje têm grandes aderências de entrega de proposta. Muitas empresas não têm. Então, não ter proposta é não ter quem faça o projeto. Como mitigar isso, né? Você fazer um approach, apresentar, né, esse long list de fornecedores, o que você tem a oferecer, qual que é o projeto, como que você vai fazer um approach mais aproximado, esse relacionamento mais próximo, prévio, e garantir que, eu apresentei para 15 empresas, 8 empresas vão ofertar proposta, beleza, eu já tenho proposta para esse pacote.
e para o outro também vou fazer isso, né? E esse é um risco, né? De não ter proposta, não ter preço, não ter execução, né? Prazo. O processo de contratação não ser celebrado no planejamento do plano de suprimentos que foi colocado. Isso pode postergar por algum motivo, né? Como mitigar? Tem boas práticas que nós vamos comentar depois, né? Que a gente possa fazer para evitar que o processo de contratação ele desvie do prazo estipulado no plano de suprimentos. Né? Por quê? Se você não entregar para o implantador aquele contrato para ele implantar, ele depois tem um prazo para implantar. E se você demorar, você tem lucro cessante. Você não está tendo a receita que você esperou. Seu investimento está sendo atrasado. A sua receita está sendo atrasada. Então, tem passos, maneiras, relacionamentos, metodologias que vão ajudar você a não perder esse prazo de contratação. Né? E durante a gestão do contrato também. Né? Quais são as boas práticas de gerenciar contratos, mitigar desvios contratuais, atrasos, registros, que também, né, o implantador e o gestor de contrato, junto com os suprimentos, né, aditivar rápido contratos, talvez até gatilhos até 5%, não precisar de voltar para suprimento ser feito pelo gestor, isso dá velocidade, né, esse tipo de maneiras que você consegue manter o andamento do projeto. Né? Evitar, né, ter o over budget, né? Isso é importante, né? Então, evitar não celebrar contrato, evitar celebrar contrato com empresas que você acredita que não possa realizar o empreendimento. Você tem que ter certeza, né, ou grande certeza, a avaliação financeira, as condições de entrega, históricos passados, experiências anteriores da empresa que vai te entregar. Então, não pode ser qualquer aventureiro também, né? Você vai testar a empresa nova, vai para coisa menor, para você pegar confiança. Mas também ter certeza que essa empresa tem um porte adequado para executar o seu empreendimento. Isso te dá mais assertividade e segurança, tá? E, de novo, pessoal, olha só, escuta atento aqui para a fala, né? Amarrando essa história da gestão de risco que o Henrique falou lá com o SRM, né? Quando eu perguntei lá atrás de relacionamento com o fornecedor, ele traz um ponto interessante, porque a gente tem que manter os nossos fornecedores aquecidos, porque senão pode acontecer isso que o Henrique está falando. Eu mando uma proposta para o fornecedor, e aí pode ser que aquele contato que eu tenho já não trabalhe mais na empresa, pode ser que o cara entenda que, né, cai no spam do fornecedor, pode não responder, pode atrasar o projeto. Então, aquela, né, lá atrás, pegando a pergunta que a gente estava falando lá atrás de relacionamento com o fornecedor, eu como comprador, eu preciso ter uma visão mais estratégica de manter o meu relacionamento, talvez ali com 5, 10 fornecedores, e quando eu for para o mercado fornecedor, eu tenho parceiros de verdade que quando eu colocar a minha RFP, né, a minha cotação no mercado, eu sei que esses caras vão me responder. Excelente ponto aqui, o Henrique, amarrando aqui o gestão de risco com gestão de fornecedores. Né? Perfeito. A Amanda, até, muito bom ponto, ela colocou, Amanda, eu te falo por experiência própria aqui, ó, contrato, atraso, notifica, penaliza, mas antes disso tem que ter uma relação muito boa com o fornecedor antes de penalizar e gerar um conflito, porque ele faz parte da sua vida na execução do empreendimento. Né? Sim, tem multa, e tem multa pro rata tem alguns que colocam limitação de multa no contrato, até 10% do valor do contrato. Você fecha um contrato de 100 milhões, por exemplo, né? Aí você vai multando o cara fala assim, pô, não, meu limite no contrato é só até 10% de cap, né, de multa, né? Mas sim, vale a pena, tem que fazer, e olha só, e ele coloca a multa também por atraso de pagamento nosso, tá? Se a gente atrasa o pagamento dele, da invoice, né, da nota fiscal, ele vai querer também atraso de pagamento, né? Então, dá lá e toma cá. É isso aí, tem que ter sim. Boa, importante, legal, bom ponto aqui, de novo, o Alexandre Maia, né, trazendo aqui ponto. O Alexandre tem muita experiência também na compra de CAPEX aqui, trazendo alguns pontos, né, que ele viveu, então tem que ter a multa, e aí, importante, além do cap, né, desse limite, a gente também precisa trabalhar bem para entender o ponto
certo da multa. Porque se eu puser uma multa, sei lá, de 20%, gente, se o fornecedor não tiver condições de pagar, ele não vai pagar e a multa não vai surtir o efeito que você quer. Porque, na verdade, a gente não quer cobrar multa no fornecedor, né, Henrique? Não, nós temos uma relação boa para ele entregar. A gente vai notificar, acompanhar, ajudar ele a entregar, tentar colaborar, dar a mão para ele, porque a teoria do ganha-ganha, relacionamento bom, vai fazer funcionar para os dois lados, a forma saudável para os dois lados. O conflito não funciona, não vai funcionar. Ele vai abandonar a obra, vai sair, vai te largar, não vai ter problema. A Amanda falou 10%, realmente 10%, tem alguns que colocam 5%, 10% ou 15%, viu, Amanda? É isso mesmo. É isso mesmo. A minha prática eu tenho é 10%, que eu percebo, limitação de 10% de multa, tá? Agora, para mitigar que os fornecedores deixem de retornar à concorrência. Exato. Eu tinha comentado com o Renato, eu não sei quem perguntou em cima, não estou conseguindo enxergar. O X, seguinte, apresenta o projeto, chama para a mesa redonda, fala que tem, fala do seu orçamento, fala do planejamento, mostra o que você tem, vai lá na área, mostra o greenfield, o que for necessário para dar credibilidade que vai funcionar, ele tem que empenhar esforço e engenharia para te entregar uma proposta. Mostra que é verdade. Isso. É isso aí. Tem que mostrar que a concorrência... E assim, ganhar e perder é parte do negócio, né? Aí, um ponto aqui, ó, que a concorrência é leal. Exato. Existe a forma de isonomia, né? Então, tratar fornecedor separadamente entre eles, a forma de abertura de proposta, a forma de envio de RFQ que você vai fazer. Ele vai percebendo a sua lealdade, a sua concorrência, a sua isonomia processual na conduta da empresa, na governança também, tá? E na sua postura. O comprador, muitas vezes, tem gente que, né, fala alguma coisa que dá a entender, né, alguma suposição errada. E essa interface com o mercado, nós estamos tratando de milhões, tem que ser muito séria, correta, e você precisa manter a postura sempre fria. E se tiver algo que você desconfie, canal de denúncia. Canal de denúncia. É isso aí, levanta a mão, né? Levanta a mão. A gente só tem o nosso nome, né, Henrique? Não temos mais nada, né? Perdemos a credibilidade. Acabou. Acho que o nosso papel de comprador vai por água abaixo, né? O Henrique, olha só, a gente está dando aqui mais ou menos, por incrível que pareça, né? Já deu 1 hora que nós estamos aqui, é muito rápido, rapidão, né? Cara. É incrível, cara. A gente acha que vai se perder, que a gente não vai conseguir, não conseguimos falar nem metade, né? Nada. E como a gente não conseguiu falar nem metade do que a gente queria, porque a gente já vem conversando já tem algum tempo sobre esse assunto, e aí assim, essa parceria que nós criamos, né, Vorati, Renato e Henrique, né, e aí eu aproveitando todo esse conhecimento, vocês viram aí, o Henrique tem um conhecimento infinito dessa parte de CAPEX, que eu acho que é uma das negociações mais importantes que a gente tem. O Henrique, ele criou, pessoal, um curso de CAPEX específico para a Vorati. E aí eu queria fazer aqui uma pergunta, né? Pode contar um pouquinho, Henrique, aqui para os nossos colegas, né? O que eles vão aprender nesse curso? E, principalmente, como isso pode transformar a carteira deles? Sim, olha só. O que eu apanhei, eu quero fazer que eles não apanhem, né? Então, eu quero dar as boas práticas e as melhores maneiras de contratar no tempo certo, no orçamento certo, da melhor forma certa, na boa conduta, desde o planejamento da aquisição até a negociação final e emissão da ordem de compra. Então, todas as fases que nós temos, né, de receber a demanda, analisar a demanda, enviar a cotação para o mercado, chamar a atratividade, garantir proposta, ajudar na análise técnica, fazer uma análise técnica em conjunto com a área assertiva, conclusiva, estratégias de negociação, como alavancar formas e maneiras de ganhar na negociação, como negociar contratos, né, importantes, como formar o baseline price, que é o quê? É o que vai dizer para você que esse fornecedor vai executar o que você está contratando, que não é qualquer proposta que ele está escrevendo no papel que
que vai ser verdadeira a execução, não. Você tem que ter histórico e construir isso junto para falar assim, pô, eu estou contratando um empreendimento por 150 milhões, não, mas ele vale 120, esse cara está me cobrando 30 a mais, vamos chegar a 120. Ou esse cara está cobrando 80, ele vai falir, é 120, não vai executar, tira esse cara, tem que ser o de 120. Então é isso que nós vamos ver. Nós vamos tentar fazer A ao Z de linha reta. É isso que é o objetivo do curso, sabe? Passar de todas as etapas, todas, desde do início, passo a passo, até a emissão da ordem de compra. Então, eu criei um documento e nesse curso eu vou passar tudo que eu sei e a melhor forma é uma receita que pode ajudar bastante, né? E o como nós vamos, depois do curso, ainda detalhando, mantendo contato, que for necessário, para poder garantir que seja melhor sempre o processo de suprimento de cada pessoa, né? Então, como bônus, o Henrique está dizendo que vai ter um grupo de WhatsApp que a galera vai poder lá, de vez em quando, lá te dar umas tiringadas lá para tirar umas dúvidas. Mas tem que ter, ué. Tem que ter, porque se precisar de uma mentoria depois, a gente vai poder bater um papo, claro. Sim, né? Por que não, né? Tem que ter, ué. Faz parte. Né? Acho que só um curso não vai dar, não. Né? Tem que ter uma continuidade, sabe? Beleza pura, cara. Beleza. Bom, pessoal, então assim, ó, a gente pensou, né, com muito carinho nesse curso para vocês. A gente já era um tema que há muito tempo eu vinha buscando. Eu acho que é uma negociação que ela é extremamente estratégica, delicada, porque é que eu falei, talvez sejam os maiores movimentos de dinheiro que a gente passa, às vezes, pela área de compras, recorrente ou não, porque às vezes, talvez o Henrique tenha mais experiência, então, por mais vezes sempre tinha, mas eu trabalhei em algumas empresas que às vezes tinha grandes projetos, às vezes não tinha, dependia muito, né, do ano que você estava trabalhando. Então, assim, é um ponto que é extremamente estratégico. A gente preparou um curso para vocês. Esse curso ele vai rodar dia, isso, né? 20, 21 e 22 de maio. Isso aí. Entre 20 e 30 de maio, nós vamos conseguir implantar esse curso. 20, 21, 22. 20 e 21 das 19h30 às 21h30, vão ser 3 encontros de 2 horas cada um, né, para que vocês possam receber ao vivo, né, online ao vivo. Claro que a gente vai gravar isso vai ficar na plataforma, então quem assistiu o curso depois vai poder assistir. Vai ganhar um material vai ter material que está sendo desenvolvido. Tudo isso aí. A gente está dando um bônus aqui, então, também, que a gente não tinha combinado, né? Mas que bom que ele deu esse bônus, né? De montar um grupo no WhatsApp, que ele vai estar lá dentro, né? Para tirar dúvidas aqui dos alunos da Vorate, né? Dos nossos alunos aqui. Então, o que eu quero convidá-los, né? E convidá-las aqui é que, se tiverem interesse, o Glauco já fez uma postagem aqui no nosso Instagram, e vocês podem conectar com o Glauco através do link lá do como é que chama lá? Do próprio Instagram, da bio, né? O link da bio. Pode conectar, pode falar com o Glauco. A gente está com um preço especial para hoje, para o lançamento, né? Que a gente vai estar com um preço diferenciado, porque a gente já quer sair daqui, se bobear, com o volume, né, com as vagas fechadas. A gente vai limitar as vagas, né? Estava conversando com o Henrique de novo, como a gente está falando de CAPEX, e vocês viram como tem muito detalhe. A gente, em 1 hora, não conseguiu cobrir nem metade desse detalhe que tinha. Né? Então, a gente vai ter um grupo mais reduzido para poder atender melhor vocês. Então, assim, vagas limitadas, pessoal. Então, se você tem interesse, achou legal, achou interessante, gostou do bate-papo com o Henrique aqui, o Henrique vai conduzir, então, 20, 21, 22 de maio, 19h30 a 21h30, são 3 dias, 2 horas cada dia, agora em maio. Aproveita, tá com super desconto, bate o papo com o Glauco, já fecha aí a sua posição aí, já garante a sua vaga. E, Renato, eu vou te falar o seguinte, eu tenho certeza que vão sair bons profissionais depois disso, sim, melhores ainda, já são bons, vão sair melhores ainda, porque eu vou passar o macete mesmo de ser bom em aquisição.
e vai sair melhor, tenho certeza. Tem gente que trabalhou comigo, todos, tem gente que está aí ao vivo, que trabalhou comigo também, já me conhece. Tem macete que ajuda, viu? Tem coisas importantes, então a forma de aquisição, você vai ser bem madura, viu? E depois o grupo também, né? A gente vai fazer a mentoria, né? Por um certo tempo, né? A limitação de tempo, para poder manter. E isso aí eu tenho certeza. Garanto para vocês. Olhem no meu LinkedIn lá também, minha experiência. Vocês vão ver que eu não passei à toa esse tempinho e tenho experiência a contribuir e funciona, viu? Dou minha palavra para vocês. Olhem no meu LinkedIn, Henrique Pessoa de Novaes. Vocês vão olhar a minha carreira e vão ver onde eu passei, o que eu fiz. E tem lá as entregas, tem os projetos também entregues, e até alguns valores e projetos mundiais também, né? Então, e depois tem mais. A gente pode falar no futuro de gestão de contrato e como negociar cláusulas contratuais. Essa é a Ponto fora. É isso aí. Legal. Mas, Renato, passo a palavra aí agora para você, se você quiser, né, com o Glauco aí, né, eu só tenho a agradecer a Forrat aí por ter essa parceria, e eu tenho certeza que vai agregar muito para os membros da Forrat e para os novos membros da Forrat também, tá bom? Sim, sem dúvida nenhuma. Henrique, de novo, cara, muitíssimo obrigado. Obrigado pelo convite, né, de ter aceito fazer essa live, mas também de criar esse curso que eu acho que é extremamente enriquecedor. Pessoal, se vocês olharem as vagas que estão sendo postadas, muitas delas perguntam do comprador que tem esse tipo de conhecimento, tem outro baita diferencial. É um certificado, né, da Forrat, assinado pelo próprio Henrique, né, como uma chancela de um profissional, né, que tem uma vasta experiência. Vocês já viram aqui o bate-papo que a gente tem. Não estamos aqui, né, jogando conversa fora, estamos mostrando a oportunidade ímpar que a gente está criando aqui de vocês realmente se destacarem dentro da empresa de vocês ou em outras oportunidades que vocês têm. Então, pessoal, de novo, aproveitem. Henrique, de novo, muitíssimo obrigado por ter aceitado esse convite da live e de fazer o curso também, né, de preparar esse curso aí para os meus alunos. Cara, o Henrique preparou com muito carinho. E a gente espera vocês aí, né, em breve, dia 20, 21, 22 de maio. Eu estarei lá bisbilhotando, porque eu também quero aprender um pouquinho mais aí com essa Nós vamos fazer. aí. E aí o pessoal acompanha aí o site da Forrat e o Instagram, que vocês vão acompanhar os lançamentos, as etapas, as inscrições. E fora ainda o network que nós vamos fazer. O mais importante, o network nosso e do mercado fornecedor, né? De onde, quem, como, isso é importantíssimo, né? Além do curso. Então, isso é muito legal, tá? Então, o network nosso vai valer muito mais a pena depois do curso ainda, viu? A gente fazendo esse contato. Pô, Renato, passando rapidaço, hein? Pô, 1 hora... Falei para você, cara, é incrível. Se deixar... É mesmo. Então, isso aí. Muito bem, de novo, obrigado, pessoal. Obrigado, gratidão aí por terem ouvido a gente aqui por essa 1 hora e pouquinho aqui que a gente está conversando. Esperamos vê-los aí em breve, dia 21, 22 de maio, 19, 30, 21 e 30, num curso espetacular que o Henrique preparou com muito carinho para vocês, pessoal. E qualquer dúvida, vocês podem perguntar no Instagram da Forrat, que aí nós vamos respondendo. Qualquer detalhe, né, Renato? Antes da inscrição ou durante a inscrição, tá joia? E a gente mantém contato aí. Tá certo? Show de bola, show de bola. Henrique, obrigado mais uma vez, pessoal. Obrigado por tudo. Até uma próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais. É isso aí, pessoal. Tudo de bom. Até a próxima.